Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no Literatudo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que é, assim, um verdadeiro acontecimento na literatura em língua portuguesa. Vamos analisar Balada de Amor ao Vento, da moçambicana Paulina Chiziane. Olá, e que mergulho fascinante a gente vai fazer. É uma obra fundamental, né? Para se ter uma ideia, esse é o primeiro romance publicado por uma mulher em Moçambique. Isso por si só já é gigantesco. Gigantesco. E a capa da obra, ilustrada por outro mestre, o Malangatana, já é uma obra de arte que te convida. Mas a história? A história contada pela Sarnau, uma mulher já idosa que lá do bairro pobre de Mafalala começa a puxar o fio da memória. Exato. E ela começa com uma pergunta que, na verdade, é o motor de tudo. Uma pergunta que nos assombra o livro inteiro. Ela diz: terei eu amado algum dia? É verdade que o amor existe? É a partir dessa dúvida, sabe, dessa incerteza, que toda a jornada dela se desenrola. E para tentar responder a isso, ela nos leva para longe de Mafalala, que ela descreve como um paraíso de miséria. Ela nos transporta de volta para a terra natal dela, Mambone. A descrição que ela faz desse lugar é de uma poesia, de uma saudade. É pura poesia. Ela fala das águas do rio Save, dos matagais. É um contraste muito forte, né? Entre a beleza idílica da memória da infância e a dureza da vida adulta. A paisagem ali não é só um cenário, é a identidade dela. E é nesse lugar quase mágico que o amor acontece pela primeira vez, durante uma festa de circuncisão na aldeia. A atmosfera que ela descreve é super vibrante, e o que eu acho incrível é a atitude da jovem Sarnau. Ela não é nada passiva. De jeito nenhum. A frase dela é espetacular, ela diz: coloquei-me na rede para ser pescada. Ou seja, ela tem total consciência do seu poder, da sua beleza, da sua agência. Ela está no controle. Totalmente. E o alvo dela é o Moando. E ele não é um rapaz qualquer, né? Ele é o filho do Rungo, o que vive no Colégio dos Padres. Ele já nasce na história como um símbolo desse conflito. Perfeito. Ele personifica essa tensão central do livro. De um lado, a tradição, os rituais do povo dele. Do outro, a educação cristã, a cultura do colonizador. Moando vive nessa fronteira. E a Sarnau, tipo, ela não espera sentada. Ela vai atrás dele. Ela persegue. Vai até na igreja só para poder olhar para ele. E, finalmente, ela o confronta na beira do rio. É uma cena muito poderosa. Poderosíssima. Porque ali, quando ela se declara, a gente vê o conflito dele de perto. Ele admite que tem medo do padre, medo do pecado. O desejo que ele sente por ela já nasce em guerra com a vocação religiosa que tentaram impor a ele. É um amor que já começa assim, fadado ao conflito. E quando ele finalmente cede a essa paixão, a mudança nele é imediata. Ele fica todo vaidoso, se arrumando, se olhando no espelho. Vira outro homem. Mas é claro que isso não passa despercebido no colégio. De jeito nenhum. Os outros rapazes começam a zombar dele, né? Dizem que o pinto está a sair do ovo. Isso só aumenta a tortura interna dele. De um lado, o sonho de ser padre, a batina branca. Do outro, a Sarnau, que ele descreve como um abismo, como as trevas que o arrastam. E nesse tormento todo, ele comete o erro que vai selar o destino dele. A carta de amor. A carta de amor. Ele escreve de um jeito lindo, fala em poema de sumo de ananás e batata doce. Mas o padre encontra a carta. E ali o sonho de ser padre acaba, Moando é expulso, e aqui tem uma crítica social genial da Chiziane, muito sutil. Sarnau conta que outro rapaz também foi expulso por um caso com a cozinheira. Ah, sim, eu lembro dessa parte. Só que, e aqui tá a ironia, ela diz, a cozinheira nem sequer foi repreendida e toda a gente sabe por quê. Fica no ar, né? A crítica à hipocrisia, ao abuso de poder naquela instituição. A moral ali tinha 2 pesos e 2 medidas. Exato. Mas enfim, expulso, ele tá finalmente livre para viver esse amor. E eles tinham um período curto, mas mágico. As cenas dele subindo na figueira, olhando o mundo lá de cima. É um refúgio. Parece que, por um momento, eles conseguiram criar um universo só deles, sabe? Longe de todas as regras, de todas as pressões.
E é nesse paraíso particular que o amor se consuma. E logo depois, Sarnau, que nunca perde a conexão com as raízes, faz um pedido a ele. Um pedido muito significativo. Ela pede que ele honre os espíritos ancestrais dela. E Muando, o rapaz que queria ser padre, quebra todos os seus votos e promete oferecer rapé e pano vermelho à defunta protetora dela. É um sincretismo belíssimo em nome da paixão. Só que a paz não dura muito. E aí vem a primeira grande rasteira do destino, a primeira traição. E que traição! Muando chega e simplesmente anuncia que vai se casar com outra mulher. Uma mulher que os pais dele escolheram. E a justificativa que ele usa é de uma crueldade. É de doer. É devastadora. Ele olha para Sarnau, que a essa altura já está grávida dele, e diz: "Eu sou cristão e não aceito a poligamia." E aqui está o pulo do gato do romance. Xiziane mostra como a cultura do colonizador vira só mais uma ferramenta, uma desculpa. Nossa, é isso mesmo. Ele usa a linguagem da monogamia cristã para justificar uma decisão que é totalmente baseada na obrigação familiar tradicional. É de uma hipocrisia. E Sarnau fica no fundo do poço, grávida, abandonada. Mas é nesse momento de desespero total que a vida dela dá uma virada de 180 graus. Uma virada de roteiro, né? A rainha da região está procurando uma esposa para o filho, o príncipe Gila. E depois de rejeitar todas as moças, ela se encanta justamente pela Sarnau. De repente, a mulher rejeitada vira a mais desejada de todas. E o que vem a seguir é a descrição da cerimônia do lobolo, o dote. É algo grandioso. Flor e a honra de uma família inteira. E no meio de tudo, o tio dela faz um discurso e a reconhece como a reencarnação de uma ancestral, a mãe de todo o rebanho. Ela deixa de ser só uma mulher para virar um símbolo. E com esse novo status vem um novo marido, um Gila. E ele é o oposto completo do Muando, né? A antítese. Se Muando era o intelectual, o sensível, o conflitado, Gila é o poder tradicional bruto. Forte, caçador, mas também beberrão, mulherengo. E ela é preparada para entrar nesse novo mundo de uma forma muito, muito brutal. Os conselhos que as mulheres mais velhas dão a ela são um manual de sobrevivência. E que manual? As frases são de arrepiar. Dizem para ela que o homem não foi feito para uma só mulher. E a pior de todas, a imagem mais terrível, o lar é um pilão e a mulher o cereal. Como o milho, serás amassada, triturada, torturada. Essa imagem do pilão é assustadora. É uma sentença, não é um conselho. É uma socialização para a dor. É como se dissessem: olha, sua vida vai ser isso, aceite. E a vida no palácio confirma essa promessa. É um ninho de cobras, uma rivalidade constante com as outras esposas. E a explicação para tudo é sempre a feitiçaria, né? Se uma é mais amada, é feitiço. Se alguém adoece, é feitiço da outra. Um sistema que joga as mulheres umas contra as outras. Exatamente. Para manter o poder do homem intacto. E mesmo sendo a primeira esposa, a mulher grande, Sarnau vive numa solidão tremenda e com violência. Já na primeira noite, ela é traída e agredida. O nascimento do filho, Zúcula, até traz uma alegria, mas a guerra com a esposa favorita, Pati, nunca acaba. E isso se arrasta por anos, até que o destino age de novo. E acontece o reencontro com Muando. E essa cena é brilhante porque os papéis estão totalmente invertidos. Completamente. Agora, ela é a rainha poderosa, cheia de joias. E ele é só um homem comum, humilde, que a trata com uma reverência, quase um medo. Mas aquela paixão antiga, ela explode de novo. E eles começam um caso secreto. O que você acha que a puxa de volta para ele com tanta força? Eu acho que é a promessa. Mais do que o amor, é o que ele representa. Ele promete a ela uma vida na cidade, um mundo monogâmico, longe do que ele chama de escravatura da poligamia. A monogamia para ela vira uma fantasia. A ideia de ter um homem só para si, algo que nem todo o poder de rainha conseguiu dar a ela. Mas claro,
A rival, Fatih, descobre o caso e denuncia. A punição por adultério de uma rainha era o julgamento pelo wanga, o veneno. Morte certa. Para se salvar e salvar o filho, que na verdade é filho do Muando, ela foge com ele. Mas essa segunda fuga é o oposto da primeira. Se a primeira levou a um paraíso, esta leva direto para o inferno. O Ando entra em pânico com as consequências, a família dele corre perigo, a Patty acaba sendo morta, a pressão é demais e pela segunda vez, de um jeito ainda mais cruel, ele abandona Sarnau. Grávida. Sozinha. Sem status, sem casa, sem absolutamente nada. É de uma covardia. Inacreditável. O destino dele depois é o degredo, trabalho forçado em Angola. Ele só volta 15 anos depois, e enquanto isso a Sarnau faz o que sempre fez na vida. Ela sobrevive. E essa é a transformação final dela. Em Mafalala, ela se livra de todos os papéis que deram para ela. A amante, a rainha. Ela se torna só a Sarnau, vendedora de mercado. É nessa luta anônima diária que ela constrói a verdadeira força dela. Uma força que não vem de um homem ou de um título. Vem dela mesma. É nesse período que ela chega àquela conclusão tão amarga sobre ser mulher, né? Exatamente. Depois de viver tudo o que viveu, ela conclui que, seja na poligamia tradicional ou na promessa de monogamia, o resultado é o mesmo. Nas palavras dela, com a poligamia, com a monogamia ou mesmo solitária, a vida da mulher é sempre dura. É um realismo cortante. E depois desses 15 anos todos, acontece o reencontro final. No mercado. Muando, já velho, acabado pela vida, a encontra. E no meio daquela emoção toda, ela o interrompe com duas palavras que são, para mim, o clímax do livro. Ela diz, paga-me. É potentíssimo, porque não é sobre dinheiro óbvio. Paga-me ali significa reconheça o custo da minha vida. É o preço da honra que ele roubou dela 2 vezes. É o valor daquelas 36 vacas do Lobolô que amarraram o destino dela a outra família. Ela está basicamente apresentando a fatura de uma vida inteira de sofrimento que começou com ele. É exigência de reconhecimento. E é uma dívida impagável, né? Ele não tem como pagar. E no fim das contas, depois de tudo, ela o aceita de volta. Sim, mas não é um final de conto de fadas. Essa é a genialidade da Tiziane. Ela não o aceita de volta por um amor idealizado. Parece mais uma decisão que vem de um cansaço, sabe? De uma compaixão pragmática. Ela o aceita de volta porque entende que ele também foi uma peça esmagada por um sistema maior. Não há um perdão fácil, há uma resolução complexa, realista. Sobrevivência. Acho que essa é a palavra no fim. A busca dela não era pelo amor perfeito, mas por um jeito de sobreviver com dignidade. Exatamente. Paulina Tiziane não dá respostas fáceis. Ela disseca as estruturas de poder, patriarcado, colonialismo, religião e mostra como elas se cruzam para oprimir. Mas ela também mostra a imensa capacidade humana de resistir e simplesmente continuar. O que nos leva de volta à pergunta inicial. É verdade que o amor existe? Talvez, depois de tudo, a pergunta que fica é outra, né? Num mundo com estruturas tão desiguais, será que um amor entre iguais, um amor que não seja uma forma de posse ou de sobrevivência, é realmente possível? Fica a reflexão. Uma excelente reflexão. Para quem quiser se aprofundar em detalhes no meu livro Análises Literárias Completas 2026, o link de compra do livro está na descrição. Agradecemos a companhia de todos nesta análise aqui no Literatudo. A história de Sarnau é, sem dúvida, uma balada poderosa sobre as complexidades do coração e da sociedade. E fica o nosso convite, né? Leiam a obra integral. A experiência de mergulhar direto na escrita da Paulina Tiziane é insubstituível e permite que cada leitor tire suas próprias e ricas impressões. Preview.